Nosso movimento de hoje é sobre provérbio ou ditado popular. São essas frases que têm lógica, são frases curtas, de uma sabedoria que vem desde a antiguidade, mas que também são muito atuais. E para falar melhor sobre esse assunto, a diferenciação e dar vários exemplos sobre o ditado popular, a nossa convidada é a professora Vera Lúcia Rezende Cunha. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, professora. Muito obrigada, o prazer é meu de estar aqui com você, falando sobre um assunto tão interessante como este, né? Professora, a senhora tem cerca de 46 anos de magistério, né? A senhora é uma professora aposentada, deu aula aqui na universidade também de Belo Horizonte, enfim, tem um currículo bastante rico. Nós vamos começar dentro desse conceito de ditado popular, provérbio, dito popular ou adágio. Tem alguma diferença na conceituação? Bom, o dito popular ou ditado popular e adágio ou provérbio, eles têm talvez a mesma conotação. Mas o provérbio, ele é um pouco mais profundo no sentido de que existem muitos provérbios poéticos e provérbios bíblicos. Então, eles são retirados da Bíblia. Então, nós temos essa diferença, sendo que o ditado popular, o dito ou adágio, é retirado da cultura popular, do povo. Vai de boca em boca, vai passando e aquilo vai sendo transmitido de geração para geração. Então se torna quase que folclórico. Folclórico algumas frases que nós conhecemos desde a antiguidade, como você muito bem colocou. Então o provérbio ele pode ser trabalhado no sentido bíblico e no sentido poético. E o adágio, o dito, o ditado é mais popular, mais da linguagem do povo. A professora Vera Lúcia, ela é diretora proprietária da Rezende Cunha Consultoria, é pós-graduada em Administração Escolar, em Orientação Educacional, Teoria do Método da Pesquisa Social e também profere várias palestras e exerce um trabalho voluntário também em creche, maçonaria, em centro espírita. E nós vamos começar então pegando a deixa da senhora, professora, daquele quem tem boca vai a Roma. Como é que é esse ditado popular? O que significa esse ditado popular? Esse ditado... Porque existem duas versões para ele, né? Existem duas versões. O que nós poderíamos ver é o seguinte: o certo seria quem tem boca vai a Roma, vaia. Vaia de vaiar, o verbo vaiar. É o que a população fazia em relação aos delícias dos imperadores e as formas de governo que definhavam o império. Só que depois passou para quem tem boca vai a Roma. Então, nesse sentido de quem tem boca vai a Roma, significa que se a pessoa tiver humildade, ela for em algum lugar pela primeira vez, se ela perguntar onde é esse lugar, ela vai. Então, dá essa impressão de que, como Roma é muito distante, né, de nós, então, se eu quiser ir em algum lugar próximo aqui, que eu não sei onde é, se eu perguntar... Se eu tenho boca, eu vou perguntar, usar uma interlocução, eu vou parar no lugar que eu desejo ir. Então ficou dessa maneira, quem tem boca vai a Roma, mas antigamente era quem tem boca vai a Roma. Vai no sentido de vaiar. De vaiar. Mas agora então é no sentido de saber se comunicar. Saber se comunicar, de perguntar, de ter humildade para saber onde vai, de talvez hoje pegar um mapa, pegar o GPS, né? O GPS nós já não precisamos de gente, né? Mas o interessante é você perguntar às pessoas para você chegar ao lugar que você quer, né? Nós já chegamos nessa era mesmo da modernidade, que é do GPS, como a senhora cita, que as pessoas nem perguntam, ligam ali o aparelho, né? E se localizam. Mas essa sabedoria popular, esses provérbios, esses ditados, eles são antigos, por exemplo, eu cresci e sou encantada com os provérbios, mas eles têm também um grande espaço dentro do mundo acadêmico, né? Tem. Dentro da universidade. Como que os provérbios são utilizados no mundo acadêmico? Olha, a universidade, ela pode usar, né? Existem, por exemplo, nos cursos, né? No próprio curso de letras, eles trabalham muito essa questão, né? Na parte de literatura. Os autores, por exemplo, Cascudo, que foi um grande autor, Câmara Cascudo, né? O maior intelectual brasileiro que trabalhou sobre a cultura popular,
sobre essa cultura histórica popular, sobre folclore brasileiro, ele é muito explorado, né, nas universidades e nos cursos de letras, nos cursos de pedagogia, nos cursos de comunicação, porque tudo isso é importante, porque não deixa de ser o adágio popular ou o ditado popular, não deixa de ser uma forma de expressão do povo, né? Uma forma muito interessante e muitas vezes é muito certo que o ditado popular fala. Então a universidade explora isso, na parte científica ou na parte literária, né? Na parte cultural, na parte folclórica, isso é explorado em vários cursos, né? Embora tenha vindo do povo, mas o que acontece? Toda questão científica, ela nasce primeiro no senso comum, ela nasce na ideia do povo. Por exemplo, as pessoas que moram em fazenda, antigamente, né, hoje muito pouco, mas eles sabiam que dia que ia chover, sabiam, olhava para o sol e sabia que horas que era, porque não tinha um relógio. Então tudo isso veio da origem, né, exatamente da cultura popular, é do povo, é o saber popular, que é muito importante, como chás, remédios que nós tomamos, né, ainda vem, hoje está voltando muito isso, né? Exatamente. Na realidade é a cultura do povo, que deve ser respeitada. Eu fiz uma lista, professora Vera, de alguns assim que são mais comuns, mas que são muitos, são centenas de provérbios que a gente tem, né? São. Considerando depois, que se der tempo a gente vai falar um pouquinho dos provérbios bíblicos, mas nesse instante nós vamos ficar sobre esse dos ditados populares. Certo. Mas eu me lembro nessa pesquisa que na década de 80, por exemplo, a UFG, a Universidade de Goiás, ela deu um tema de redação que é "Nem tudo que reluz é ouro". O que significa isso? Significa o seguinte, que o ouro tem um brilho, né? Mas nem tudo que brilha pode ser comparado ao ouro, porque o ouro tem valor financeiro, né? Aí, se for aplicado isso ao ser humano, ele pode reluzir de diversas formas, nas condutas, nas atitudes, né? Então, às vezes, a pessoa tem condição de aparentar alguma coisa, né? Reluzir como ouro e intimamente ela ser diferente. E mesmo alguma coisa que a gente, em termos materiais, que a gente possa pensar que aquilo ali vai ser igual ao ouro, pode não ser, porque pode ter sido maquiado. Então, nós não sabemos, né? Então, nós não podemos ir pela aparência. Então, a aparência é uma coisa que nós temos que ter cuidado, né? Nós temos que aprofundar mais as questões de relações com o ser humano, mesmo de aquisição de alguma coisa material. É nesse sentido. Esses provérbios também, eles não fazem referências, né, apenas às pessoas que são idosas. Eu vejo que também recentemente, no vestibular de 2013, a Unicamp, ela também fez uma referência ou um paralelo sobre o ditado popular numa redação. Mas agora nós vamos caminhar aqui para essa lista que nós temos, certo, né, professora, que olha, dai a César o que é de César. Uma frase curta, aliás, como todo provérbio, são frases curtas, mas assim que tem uma extensão de conhecimento muito grande, né? Tem. Esse aqui, por exemplo, o que a senhora fala para nós? Isso foi sempre usado para definir o raciocínio de Jesus. Todos os imperadores romanos tinham o título de César. Então, Jesus queria dizer que não era contra o Império Romano. Daí, dai a César as contribuições e os impostos, e dai a Deus as orações e as adorações. Cumpra o que é de direito. Então, o que ele estava dizendo? Ele estava mostrando a questão do cumprimento da lei, separando as coisas. A César as questões materiais e a Deus as questões espirituais. Então, é nesse sentido. E vem também, a gente pode aí acrescentar, ou pelo menos associar, dente por dente, olho por olho, que também é meio bíblico? Está próximo da César que é de César ou não? Não, eu acho que dente por dente, olho por olho, não, tem alguma semelhança, né, se for olhar, mas não tem a mesma conotação, né, de dizer que teria que pagar os impostos
O olho por olho, dente por dente é bem parecido. A quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? No sentido popular. Então, no questão do pagamento dos impostos, das questões materiais, dai a César o que é de César, eram os impostos e as contribuições que o povo tinha que participar. E a Deus o que é de Deus seriam as questões da divindade, né? as adorações, tudo Parte isso, cristã. nesse sentido, a parte cristã. Errar é humano. É claro que isso aí as pessoas acrescentam e fazem até uma brincadeira com o errar é humano. Mas né? olha, não é nenhum drama errar, até porque nós somos seres humanos mesmo. Todo ser humano é sujeito ao erro. O erro maior é você saber que errou e permanecer no erro. Então, errar não tem nenhuma situação, nós não podemos dramatizar isso, porque todos nós somos passíveis de errar, de erros, né? Então, como nós somos seres que estamos aqui ainda aprendendo, existe a possibilidade do erro, mas também existe a possibilidade de, a partir do momento que nós reconhecemos que nós erramos, nós partimos para uma outra direção. Então, é nesse sentido. Mas nós não vamos julgar ninguém que errou, não devemos fazer isso, porque todos nós somos passíveis de erro. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Aí está mostrando a importância de ensinar responsabilidades, encontrar o meio termo. Às vezes a gente faz muito isso com o filho, eu não tenho filho mais nessa idade, mas neto, e os pais fazem, né? Primeiro você vai cumprir suas tarefas para depois brincar, né? Então tem que ter cuidado com os excessos, porque a criança, por exemplo, principalmente a criança, o adolescente, ela tem que cumprir as obrigações dela, que são as obrigações de estudante, mas ela tem direito também ao lazer, né? Então eu acho que é uma questão aí nesse adágio, nesse dito popular, é de mostrar a responsabilidade, de ensinar a responsabilidade, né? E de mostrar o meio termo, que uma coisa numa hora, outra coisa em outra hora. Então é essa questão que eu vejo nesse ditado popular. Professora, os provérbios, de um modo geral, eles não são muito severos, muito realistas, muito exigentes? São, eles têm muito cunho moralista, né? A maioria deles tem um cunho moralista, tem uns que têm cunho de uma sabedoria, que é importante, e eles tratam geralmente do comportamento humano, todos eles, né? Mas eles têm muitos que têm um cunho moralista, por exemplo, errar é humano, né? Se nós, ainda bem que está dizendo que errar é humano, quer dizer, próprio do ser humano. Mas se nós fôssemos trabalhar no sentido de outros provérbios, eles têm um cunho de moral muito grande, né? Que querem passar. E que às vezes nem sempre isso funciona dessa forma. Então vamos falar aqui, olha, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. É preferível ter pouco do que ambicionar muito. Porque quando eu tenho pouco, eu estou segura daquilo que eu tenho. Quando eu quero muito, os dois pássaros voando, significa que eu vou buscar outras coisas com insegurança, com incerteza, que eu não sei se eu vou conseguir, então eu posso perder. Então, é uma indecisão. É uma indecisão. Então é preferível eu continuar com a certeza, né? Mesmo sabendo que que eu tenho um ganho real, eu já tenho. É um pássaro na mão. Eu vou em busca de uma coisa que vai me dar mais condição. Eu vou em busca de mais. Então, quando eu vou em busca de uma situação melhor, de coisas maiores, né, em termos mesmo de materiais, em termos de aquisições, né, que nós podemos ter, mas nós não temos certeza, é preferível a gente ficar com o que está certo, né? É preferível ficar com certo que com duvidoso, né? Dizem isso. Então, também, tem né? que ter certeza, E a mentira tem perna curta, professora? Tem. Diz o quê? Vai ser sempre descoberta? Nós dizemos isso porque ela não vai muito longe, né? Porque geralmente é assim, uma mentira acarreta outra. Então a gente vai tentando justificar e fazendo uma mentira atrás da outra. Mas cedo ou tarde, ela tropeça e acaba sendo alcançada pela verdade. Então a perna curta é nesse sentido, né? Que uma hora vai ser descoberta. Eu tenho uma pessoa mais idosa, né, da família, que é avô do meu marido,
que dizia assim, a mentira não fica, ela vai ficando. Quer dizer, uma hora ela é descoberta, né? Pode demorar o tempo que pode for, demorar mas... muito tempo, mas um dia se descobre a verdade. E às vezes, professora, é mais trabalhoso você ficar alimentando aquela mentira, né? Do que ser verdadeiro logo no início. É muito desgastante, né? Você mentir e depois você ter que arrumar outra mentira para justificar e arrumar mais outra. E aí você vai se complicando mais. E quando não quer, dois não brigam, diz o quê? Diz o seguinte, só ocorre briga quando os dois permitem. Então aí é uma sensação, passa uma imagem do bom senso, da sensatez, né? De uma pessoa, se o outro está querendo brigar com você, você mudar de atitude, você não querer entrar na briga, né? Então você só briga quando você também quer brigar. Então quando um não quer, não existe briga. Então isso retrata muito bem a sensatez, né, que nós temos que ter na nossa vida profissional, na nossa vida de pessoas, familiares, né, que a gente muitas vezes entra em determinadas situações que nos expõem ao ridículo, né? Então a gente tem que ter cuidado. É aquela história, por exemplo, que fala assim, vou contar até 10, né? Isso, contar até 10, volta até 0, né? E põe uma pedra de açúcar na boca. Os antigos diziam isso, né? E gato escaldado tem medo de água fria. Quando uma pessoa realiza alguma coisa e sofre com isso, ela jamais fará algo onde ocorrerá o mesmo risco. Então, na realidade, o gato que se escaldou nunca mais vai querer tomar banho. Porque gato escaldado já é com água quente, né? Porque não tem jeito de ele ser escaldado com água fria. E ele vai ter medo da água fria, porque ele já passou pela experiência. Então é a mesma coisa nós, os seres humanos, né? Se eu fiz uma coisa que deu errado, eu já tenho medo de fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo novamente, né? Até uma coisa que não seja a mesma, que seja semelhante, eu já não faço, porque eu já tenho medo, né? Exatamente disso, de acontecer isso. E macaco velho não pula em galho seco? Esse termo é muito usado no Nordeste, né? No Nordeste brasileiro, para definir uma pessoa que tem experiência de vida e tem astúcia. Ela não cai e esparrela. Então ela é a pessoa que tem prudência, que tem cautela. Então ela só vai... quer dizer, subir no galho que ela tem certeza que não vai quebrar, né? É nesse sentido. Então, ela é prudente, ela é cautelosa, eles usam muito isso, né? No Norte, no Nordeste brasileiro. Já pensa para dar um passo certo. Sempre pensa, né? Analisa se vai dar certo, se ela não está correndo risco, né? Então, é no sentido mesmo da maturidade. Geralmente, isso é muito comum para as pessoas mais maduras, né? Porque o jovem, ele é mais afoito, ele não vai ficar procurando galho, né, no sentido simbólico, para ele pisar que não vai dar problema para ele, não, ele é aventureiro, né? Ele pisa em qualquer lugar, ele quer aprender. Eles dizem muito para a gente, os filhos mesmo, às vezes falam para a gente, mãe, deixa eu passar por esse problema, porque a senhora já passou, a senhora falou que foi assim, deixa eu me passar para ver como que foi, como que será, como que eu vou me sair dessa. Então é nesse sentido, mas prova da maturidade. Tem um dito popular também, professora, que ele é do Brasil inteiro, mas no Nordeste parece que é muito mais forte, é quando fala sem eira nem beira. O que a senhora explica para nós? É mais sobre a questão, comparada à questão das casas, né? Antigas, né? Que elas tinham aquele telhado, né? Que tinha a eira e a beira, que era o beiral da casa, né? Então é no sentido de que a pessoa, se ela não tem coisas, ela não tem abrigo, né? Ela está sem eira e nem beira. Então ela não tem aquela cobertura, né? Que poderia dar um suporte para ela, no sentido de agasalhar, dela ter uma condição de ter uma estabilidade, né? Dela ter um conforto, um aconchego,
É nesse sentido. Então, ali já define, então, o poderio econômico dela também. Sim, também. Fala que fulano não tem eira nem beira, quer dizer, ela não tem nada. Ela não tem nem uma casa para morar, não tem nem um teto que possa abrigá-la, né? Tem muito bacana também, professora, que é quem quer faz, quem não quer manda. Quem está interessado no resultado das coisas, né? É a melhor pessoa para fazer, para desincumbir-se da tarefa. Então, geralmente é assim. Mas numa organização, vamos trabalhar no sentido de, aqui é como pessoa, mas vamos trabalhar no sentido de uma organização. Não dá para uma pessoa fazer tudo dentro da organização. Então, ela tem que descentralizar, ela tem que distribuir tarefas, né? Então, ela tem as pessoas que ela confia. Então, ela trabalha nesse sentido. Então, tem que distribuir tarefas no sentido de uma organização. Então, nós não podemos colocar isso aí para dizer que é verdadeiro, no sentido de uma instituição. Quer dizer, o dono da instituição, ele nem lá não está, são os presidentes, os diretores, né? Agora, no sentido nosso, do dia a dia, quem quer faz, quem não quer manda, significa assim, você não está interessado para que isso aconteça, não, então você mandou fazer, você não está nem importando se vai sair ou se não vai. É muito comum em órgãos públicos, né? Porque órgãos privados, particulares, são mais exigentes com relação ao funcionamento, né, da organização. Mas no órgão público, às vezes, é comum isso. E também na família, né? Pode acontecer, né? De você não estar querendo que aconteça nada, então você não vai fazer e vai pedir para fazer, mas sabe que não vai acontecer. Às vezes você delega para a pessoa que menos você sabe que vai fazer, né? Porque você não está interessado também. Nós temos também a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas tem até uma brincadeira, professora, que fala que bate até que acaba a água. Pois é. Isso aí nós temos que ter cuidado, né? Porque nós já estamos numa situação complicada em termos de água, né? De cuidado com a água, com a luz, com tudo isso. Isso aí é no sentido da persistência, né? Tem pessoas que batem tanto na pedra, né? Que elas acabam conseguindo aquilo que elas querem com o poder da repetição também. Então, a repetição, a insistência, né? Às vezes algo que parece impossível, a insistência e a paciência, sempre perseguindo o mesmo objetivo, pode se conseguir. Então, é no sentido da persistência. Eu analiso mais no sentido água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, no sentido de conseguir os objetivos que a gente almeja, que a gente traça e a gente não desistir no meio do caminho. Então, tem que ter persistência e perseverança. E analisa para nós, então, professora, que Deus ajuda quem cedo madruga. Na realidade, deveria ser Deus ajuda quem madruga, né? Porque não precisa de usar, é um pleonasmo repetitivo aí, quem cedo madruga, porque não existe madrugada à noite, né? A madrugada é de manhã. Então, Deus ajuda quem madruga. Ele ajuda as pessoas. Aí está dizendo assim, quem esforça, quem levanta cedo, nesse sentido, quem começa cedo a batalhar, a cumprir as suas tarefas, tem mais possibilidade de acertar e de conseguir mais. Então, coloca Deus, né? Porque Deus nos ajuda mesmo em todos os aspectos. Ele não vai ajudar uma pessoa, provavelmente, que não malandra, que não levanta cedo, que não quer fazer nada, né? Que vive tapeando todo mundo. Então, na realidade, isso é nesse sentido, moralista mesmo, né? De Deus ajudar, de ser trabalhador, de ser persistente, mas não precisaria usar Deus ajuda quem cedo madruga, né? Deus ajuda quem madruga. Então, porque hoje, inclusive, existe um detalhe de muitas pessoas que trabalham à noite. Elas trabalham a noite toda estudando, fazendo pesquisa, no computador, em tudo isso aí, e às vezes dormem durante o dia, então elas não têm oportunidade de madrugar, mas Deus pode ajudar também, não é? E cada macaco no seu galho, diz o quê? Cada pessoa deve preocupar-se com aquilo que lhe diz respeito. É isso que significa esse adágio.
é o mesmo que dizer, cuide da sua vida que eu cuido da minha. Então, cada um na sua. Aí tem também no sentido profissional, por exemplo, do médico, do professor. Nós temos muita mania de querer receitar, né, remédios para as pessoas. Quem tem que receitar é o médico, né? Nós temos várias manias de querer ensinar alguma coisa, mas a gente não sabe. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente tentar passar um ensinamento ou algum conhecimento que a gente domine. Então, cada macaco no seu galho também significa isso, cada um na sua. Então, tem uma né? versão mais moderninha, que é cada um no seu quadrado. Ah, sim. Esse o mesmo? É o que estou usando, é a mesma coisa, cada um no seu quadrado. Cada um tem suas funções, né? Sabe aquilo que precisa fazer. Explica para nós, professor, agora, o que é onde há fumaça, há fogo. Esse tipo de ditado popular eu achei bem interessante, porque ele surgiu na Grécia Antiga. Aspásia, que era mulher ou amante de Péricles, que Péricles era o grande legislador grego, ela estava traindo o marido, mas ela era correta. Então o povo persistia em dizer, onde há fumaça, há fogo. Então é nesse sentido que começou a origem desse ditado, a origem histórica. Agora hoje nós usamos isso também, a gente fala, qualquer coisa que falam, que contam, qualquer fato, né? Alguém fala assim, não, mas isso não é verdadeiro, não, mas onde há fumaça, há fogo, quer dizer, algum vestígio lá, né? Então, se existe algum vestígio, aí vem a maldade, né? A maldade também, aí os adares também tem muito cunho também de maldade, né? De falar do ser humano, de querer colocar o ser humano em ridículo, né? De duvidar, de fazer crítica, tem esse lado também. Sem ser muito explícito, né? Porque aí cabe cada um analisa, observação. Isso, cada um analisa. Aí ele pode até se isentar, não, mas eu não falei isso nesse sentido, isso, né? Exatamente. Pode dar outra conotação. E favas contadas? Favas contadas? Quer dizer, você faz um negócio e fala, ou então acontece algum episódio e fala assim, mas aquilo ali é fava contada, isso, né? É o seguinte, antigamente fazia-se, votava-se com as favas, né? Pretas e brancas. Então você colocava o seu voto lá, sim ou não. Cada uma tinha uma cor. Depois apurava-se os votos e as brancas, né? Que se fosse o maior número, estava eleito o candidato. Então, hoje usa-se também nesse sentido de favas contadas, eu já tenho certeza que vai dar certo. Quando alguém vai fazer um concurso, aí são favas contadas, quer dizer, já está tudo certo, combinado, né? Já é certeza que vai acontecer isso. Então é nesse sentido, as favas já estão contadas, mas a origem foi aí. Também nós temos aqui, já está quase encerrando, mas nós vamos falar pelo menos de mais dois, por exemplo, não adianta chorar o leite derramado. Quando derrama-se, o leite derrama, né? Depois está fervendo no fogo, né? O leite derrama, quer dizer, ele diminui bastante, né? Então, derramou o leite, não adianta você tem que pôr outro lá no lugar. Você não vai poder pegar aquele, que aquele já foi. Então, é a mesma coisa, da gente cometer alguma coisa e depois arrepender-se, né? Então, não adianta chorar aquilo que já foi, que já aconteceu. Você pode, sim, retomar caminhos, como aqui diz, nós vimos aqui em outro adágio, você pode refazer suas condutas, tudo isso como seres humanos nós podemos fazer. Mas a gente tem que ter muito cuidado com as ações, né, que nós praticamos, porque na realidade, às vezes a gente pratica uma coisa tão séria e depois a gente quer tentar encobertar aquilo, mas não tem jeito, né? O leite já está derramado. Mas não é assim, nesse sentido punitivo, que eu gostaria de colocar. Eu acho que o ser humano é tão rico e nós temos tantas oportunidades aqui, que tudo o que nós possamos fazer, mesmo alguma coisa que foi errada, que foi uma coisa grave, nós somos passíveis de perdão. Então a gente retomar caminhos, né? Repensar,
O leite derramou, eu coloco outro no lugar, né? Eu vou colocar outro. No sentido simbólico, eu fiz alguma coisa que não estava correta, mas eu vou tentar procurar explicações por que eu fiz aquilo. Ninguém faz uma coisa, uma ação de sã consciência porque quer. A gente, às vezes, pratica determinadas coisas que na realidade, nós depois nos arrependemos. Mas tinha que ser assim, eu acredito assim. Professor, nós vivemos num mundo que é controlado pelo relógio, né? A gente está cronometrado o tempo inteiro. Então tem um que é muito comum, que é a pressa é inimiga da perfeição. E é mesmo, né? Nós estamos mesmo vivendo um mundo louco, né? Que a gente tem que correr, os dias parece que diminuíram, o tempo, quando você vê o mês já está terminando, né? E a gente faz as coisas muito apressado mesmo. Muitas coisas. E às vezes, quando a gente tem mais tempo para fazer, para amadurecer, para preparar alguma coisa com tempo, pode sair mais perfeito mesmo, né? Mas eu acho que nós já estamos acostumando a isso. Hoje a esse ritmo, assim? Nós estamos acostumando a esse ritmo. É possível hoje a gente fazer alguma coisa tão rápida e sair muito bem, perfeito, porque a gente também já está acostumando a esse ritmo, né? Da pressa, do horário, do tempo rápido, de eu ter que me apresentar em vários lugares, de eu ter que fazer várias coisas, né? Então depende só de um planejamento. Mas os antigos falavam que a pressa é inimiga da perfeição, né? Porque eles tinham muito mais tempo também, né? Você veja, as senhoras mais antigas, a minha mãe não trabalhava fora, né? A minha avó. Então, as pessoas tinham mais tempo em casa. Hoje não, você tem que sair fora, você tem o trabalho, você tem a família, você tem uma série de coisas para você dar conta, né? Então, é possível, eu acredito, fazer também algumas coisas com pressa, apressado. Eu estou dizendo por mim, que eu sou meio apressadinha. Então, eu faço, tarefas, né? Eu faço muitas coisas assim, até com pressa, e eu acho que não sai muito imperfeito, não. Eu entrevisto a professora Vera Rezende Cunha, que já tem uma atuação também no mundo da educação em Uberaba muito forte. Ela trabalhou na Prefeitura Municipal, na Secretaria de Ação Social, na Secretaria de Educação, onde ela foi diretora do Departamento Pedagógico. E em Belo Horizonte também ela foi professora dos cursos de formação de oficiais, de aperfeiçoamento de oficiais e superior de polícia. Nós estamos terminando o programa. Eu quero agradecer imensamente a senhora aqui para fazer essas análises, né, desses provérbios, desses ditados populares, que está fazendo parte, que faz parte do nosso mundo cotidiano. Obrigada, viu, professora? Eu gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade, Vacira, de estar aqui com você, porque eu sou uma grande admiradora sua, desde a época da faculdade, e achei bom esse convite, e rápido, ele foi rápido, né? Foi muito rápido, porque muito nós temos rápido, vários aqui que a gente poderia tratar. Muito rápido, assim, o rápido que eu estou dizendo, o convite também, né, a aceitação, e eu fiquei muito feliz de estar aqui, de poder falar, né, e é uma pena que a gente não pode aprofundar mais exatamente pelo tempo, mas eu acho que isso também é importante. Passar alguma coisa, assim, relances, né, para fazer as pessoas analisarem e pensar mais, refletirem, né, sobre as suas vidas. E esses ditados populares são muito importantes para nós, como, né, a Câmara Cascudo colocou nos seus 31 livros, né, publicados, e nas suas 8.552 páginas, só sobre ditos populares e sobre a cultura brasileira. É importante, sim, que a gente... Eu achei bem interessante o assunto, viu? E te cumprimento por estar abrindo esse novo momento, né? Sobre essa questão, assim, importante para nós, como seres humanos, né? Conhecer a história e conhecer os ditados populares. O que o povo pensa, né? O que o povo deixou para nós? Ou está deixando, né? No que povo somos todos nós. Obrigada, professora, por compartilhar, né, essa sabedoria e deixou aí para nós, para todos nós, uma referência bibliográfica também de quem quiser pesquisar um pouco mais. E eu vou encerrar o programa com uma frase que eu aprendi com a minha professora Vera Lúcia Rezende, que é um ditado popular. Todo homem prudente age com base no conhecimento.
Muito obrigada por sua companhia e até breve.